Luiz Fernando Veríssimo está aqui na Feira do Livro, não poderia ser diferente, mas está na fila fila do autógrafo. Autógrafo de que escritor, Luiz? É o Sérgio Faraco, que é um dos nossos grandes escritores, um grande contista, né? Então viemos aqui prestigiá-lo. O que está achando dessa feira, dessa 61ª Feira do Livro? Olha, parece que tá boa, né? Eu vi muito pouco, eu acabei de chegar daqui, eu não estava aqui na inauguração, mas me parece bem movimentada, né? Já foi patrono da feira? Fui há muitos anos, há muitos anos. Não vale a pena vir de novo? Não. Patrono com a grife, com a marca, com a referência Luiz Fernando Veríssimo, muda tudo. Não. No meu tempo o patrono não tinha obrigação nenhuma, hoje tem obrigações, né? Não tem mais condições físicas. E como é que estão as atividades? Tá tudo bem, tudo em ordem. Jornal, não, escrevendo algum livro agora? Não, acabou de sair uma coleção de crônicas chamada As Mentiras que as Mulheres Contam, mas fora isso não tem nada planejado. Né? Prazer em te ver. Muito obrigado, grande prazer. Olha aqui na mesa de autógrafo da escritora Lourdes Kaufmann, quantas flores que estão... Coisa mais linda, né? É o carinho dos leitores, dos amigos e dos fãs. Meus amigos em primeiro lugar. É muito bom receber esse carinho, né? É isso aí. Eu digo fãs porque ela é escritora, ela é atriz, é professora. É, de tudo um pouco, né? Já que a gente está durando bastante, a gente vai fazendo mais coisas diferentes, que isso aí vai dando mais emoção na vida e mais vontade de ficar por aqui. E sempre procurando ensinar, porque a minha vida, eu acho que a minha missão é essa, né? É dentro da educação. Esses 2 livros, esse aqui é o segundo. O primeiro, eu tenho 2 livros sobre a redenção. No primeiro, eu trabalhei com os elementos da natureza da redenção. E esse aí eu trabalhei com os monumentos. Uma preocupação com a manutenção, não só dos monumentos, mas da própria história da nossa cidade, que está ali, né? Então, essa é a minha missão, é trabalhar por Porto Alegre. O que tu quer? O sumiço de Santos Dumont, então, tem a ver com o Monumento da Redenção. Sim. Eu ficcionei um roubo do busto do Santos Dumont, e aí são 4 crianças jovens, né, pré-adolescentes, que ficam indignados com aquele roubo, e paralelo à polícia, eles via todos esses meios que eles têm agora, de internet e uso do celular, eles começam a pesquisar. E à medida que eles vão pesquisando e vão fazendo busca na própria redenção, eles vão passando por outros lugares. E esses outros lugares acabam sendo descritos aqui e as histórias são contadas também. As verdadeiras. Verdadeiras. Não, eu pesquiso muito. Antes de fazer qualquer livro, eu pesquiso muito porque eu acho o seguinte, quem escreve tem uma responsabilidade muito grande. Eu não posso chegar e botar qualquer coisa que eu acho que é assim. O que eu crio, eu crio. Agora, eu crio em cima de situações verdadeiras, pesquisadas, da história da cidade, da origem, de onde veio determinados monumentos. Vou deixar ela autografar os livros. Tá boa. Que a fila tá boa, tá grande e o prestígio enorme. Parabéns, hein? Ai, obrigada, querido. Muito obrigada pela entrevista. Sou fã do pessoal de vocês, viu? Obrigado. Muito Nós obrigada. também somos teus fãs. Quando quiser, pode me chamar que eu vou lá. A Harmonia Cruzaltense, tradição e história na maçonaria gaúcha. O autor é Rossano Viero Cavallari. Está aqui do meu lado. Tudo bem, Rossano? Tudo bem? Como é que tá, Cláudio? Um abraço. Tudo bem. E aí, tu esteve na Feira do Livro, autografando esse livro de 390 páginas. Fala um pouco sobre ele. Na verdade, a história da maçonaria é uma história que desperta o interesse de muitas pessoas, né? Enorme. Até porque a maçonaria, ao longo dos anos, trouxe no seu conjunto uma história de secretismo, ou seja, aquilo que é velado, aquilo que é fechado. E, por ser assim, desperta nas pessoas um interesse muito grande e cria, inclusive no imaginário popular, vários elementos fantasiosos ou não sobre o que acontece lá dentro da maçonaria. Muito mistério. Né? Muitos mistérios. Na verdade, a ideia de criar esse livro não é a ideia de abrir os livros dos segredos maçônicos, né? Mas assim, é uma comemoração ao aniversário de 120 anos dessa loja maçônica, que me coube a tarefa de escrever essa narrativa histórica sobre isso aí.
Para nossa surpresa, ao longo de toda essa pesquisa histórica, nós conseguimos descobrir que a loja maçônica Harmonia Cruzaltense, que comemorava 120 anos em agosto desse ano, estava, na verdade, se preparando para comemorar 159. Ou seja, nós recuperamos 40 anos de história anterior que não estavam oficialmente encravados nesses alfarrábios da história. E a partir desse momento, então, nós ficamos tão contentes assim, porque essa comprovação documental fez com que o próprio Grande Oriente do Rio Grande do Sul trouxesse esse trabalho todo para fazer uma análise de estudos e reconhecimento dessa antiguidade da loja. Ou seja, se comemora 120 anos em 2015 e 160 em 2016. Isso é um trabalho de historiador que dá prazer, porque isso é um fruto interessante, né, que modifica o rumo dessa história. Se chama loja maçônica, né? Oi? É loja maçônica. Loja maçônica. Agora, tu falou dos mistérios da maçonaria e por aí afora. Um deles é que as mulheres não têm acesso à maçonaria, ou já têm. Não, já existem lojas mistas ou até femininas. Mas assim, ó, a maçonaria é uma instituição que surgiu oficialmente em 1717, na Inglaterra. Naquele momento em diante, algumas coisas permaneceram até hoje, porque a maçonaria é extremamente conservadora. Uma delas são a preservação desses elementos que a mantém como elemento vivo, ou seja, são os landmarks, os marcos cravados na terra, são preceitos de moral e de conduta, né? E uma delas, firmada naquele período histórico, a mulher evidentemente não fazia parte. É claro que ao longo dos anos isso até pode modificar. Países como a França e Estados Unidos e alguns países da América Latina já estão abrindo esse caminho para a frequência feminina, né? Então isso é uma coisa natural com o passar dos anos, mas no seu conjunto a maçonaria ainda é masculina, né? A comunicação dos maçônicos é muito curiosa e muito misteriosa. É do tipo assim, se meu carro estragar na estrada e eu for um maçônico, eu posso me comunicar por sinais para alguém que estiver passando, e se ele for, ele para e me dá uma mão, não é assim? Pode ser, por que não? Não é assim que funciona? Sim, porque os maçons se reconhecem por sinais, toques, símbolos, né, palavras, né? E A evidentemente comunicação de sinais é espetacular. é espetacular pelo sentido seguinte, né, Cláudio? Que na verdade a maçonaria é uma grande fraternidade. E como tal, são os irmãos que se ajudam, que se auxiliam, né? E isso é uma das coisas mais fantásticas que temos dentro do seio maçônico, né? Essa irmandade, essa fraternidade, e perpetua-se há muitos anos, né? Bem, tu é de Cruz Alta. Sou de Cruz Alta. Sou de Santiago, nascido em Santiago, mas resido em Cruz Alta há muitos anos. Cruz Alta agora está recebendo a programação do Canal 20 aqui de Porto Alegre. Um abraço para os cruzaltenses. Eu não tive o prazer de conhecer Cruz Alta ainda, mas daqui a pouco vou lá. E te parabenizo pelo livro. Obrigado, mais uma vez a gente está aqui. A gente tem algumas produções literárias já da história do Rio Grande do Sul, sempre pela editora Martins Livreiro. E agora a gente está repetindo essa dose aqui com um livro da história da maçonaria, com uma linguagem acessível não só ao maçom, mas também ao profano, às pessoas que querem compreender como funciona essa milenária instituição, né? Que é o meu caso. Então, é oportunidade. Obrigado. Eu que agradeço. O Arthur de Farias está aqui na Feira do Livro, chegando em cima da hora, né, para autografar o seu livro Elis, uma biografia musical. Isso. Como é que é? É uma biografia musical da Elis, né? Uma biografia que fala da vida inteira dela, mas com foco mais na música do que na vida, assim, né? Eu falo de toda a vida, mas o foco da minúcia é sempre na música. Tu pesquisou muito, tu sempre foi um estudioso musical, tu sempre gostou muito de música, mas Elis Regina é um prato especial. Na verdade é um capítulo de um trabalho que eu venho fazendo há muito tempo da história da música de Porto Alegre, né? Que já tem umas 1.800 páginas e tal, e esse capítulo da Elis é um capítulo, o primeiro que está saindo em livro. Desde os tempos da história do Clube do Guri. Não, desde muito antes, desde ela nascer, né? Na Vila IAPI. Ela nasceu em Navegantes e se criou no IAPI. A Elis dizia que eu era parente dela, porque eu sou Costa, era Elis Regina de Carvalho Costa, meu parente. E a receptividade desse livro, como é que está sendo? Olha, acho que está sendo bem. A gente não tem ainda o primeiro retorno, né? Porque é só depois de 3 meses e o livro tem 1 mês e meio de lançamento. Mas estou me divertindo, assim, batendo papo com as pessoas, falando.
falando sobre eles, que isso é o mais legal de tudo. As biografias nesta Feira do Livro tiveram um grande destaque, muita procura, biografias musicais. Acho que sim. Não. Bastante. Que bom. Prazer em te ver, sucesso. Muito obrigado. Perguntar para o empresário João Servo, que há muitos e muitos anos tem a sua presença garantida e confirmada na Feira do Livro, através da Livraria Servo. Como é que foi essa feira? Qual é o resultado, João? Não, essa feira iniciou muito bem e tivemos uma pequena queda ontem por causa da chuva, mas esperamos fechar no domingo com um crescimento. Não muito expressivo, mas com crescimento. Isso já significa uma grande Retomada, né? Uma grande retomada da venda do livro, porque no início a gente estava um pouco pessimista. Então, está sendo uma feira, uma grata surpresa. Tá? Estamos contentes também porque os livros comprados são de boa qualidade, né? E não é aqueles livros, vou dizer assim, de balaio, mas são livros bons. Então, estou muito satisfeito. Eu notei que houve uma grande procura para biografias, principalmente musicais e principalmente de cantores jovens, não é? Ah, sim. Esse cantores jovens, tem o rapaz das bandas, mas não só isso. Teve bons livros foram vendidos e eu posso ter, assim, com convicção, vai ser uma excelente feira. Vai ser uma excelente feira, apesar de tendo dificuldade, o pessoal da Câmara do Livro, então diminuiu um pouco o tamanho, algumas programações foram cortadas, mas no frigir dos ovos vai ser muito boa. O ano que vem a esperança é que as coisas melhorem, apesar das previsões não serem boas. Mas a gente tem que ser otimista, pensar no melhor. Não é? Sabe que essas previsões negativas, eu acho que foi um dos motivos do sucesso da feira. Eu vejo por esse lado. O gol a favor. O gol a favor pelo seguinte, muita gente fala, muita gente não viaja, muita gente... Então, o que aconteceu? A mídia está falando muito em ler e doar livros e tal. Então, eu acho que essa crise está influenciando favoravelmente a nossa Feira do Livro. Apesar do avanço das redes sociais, da informática, de Facebook, o livro é o livro e ninguém tasca, né? Não. O livro é o livro, não tem... Eu digo para ti, eu não tenho medo nenhum. Vai, claro, tem pessoas que vão preferir. Mas não, o livro é o livro. Tu tem que pegar o livro, tem que sentir o cheiro, tem que sentir o papel, tem que sentir o peso. Então, a gente que é entusiasmado pelo livro, não estou preocupado. Nós vamos crescer vendendo livros. A Servo tem uma rede de livrarias, inclusive aqui no centro, aqui na Borges, uma delas. E a partir de janeiro, atenção senhores pais, a partir de janeiro já é colocado o material escolar para o ano letivo. Né? Ah, sim, a partir do dia 26 de dezembro já estamos com... A gente transforma as livrarias de papelaria. 26 de dezembro? A partir do Natal. Passou o Natal, começa o Volta à Escola. E esse ano, como o Carnaval é cedo, eu tenho a convicção que os pais vão se abastecer início de janeiro. Então, a partir do final do ano, já estamos abastecidos, já com todas as listas dos colégios já determinadas. Então, os pais podem se dirigir à nossa loja que vai encontrar o material. E é recomendável que eles procurem antes, não é? Ah, com certeza, porque com essa instabilidade da moeda, do dólar, né, tem muita grande maioria, principalmente da escrita, é importada. Então, se houver oscilações, baixar não vai. Então, se houver oscilações para cima, automaticamente vai ser repassado. Então, o pai que puder, compra em seguida, fica tranquilo, não entra no rol dos aumentos e sai nas suas férias para descansar, já está tudo pronto. Não tiver nada contra, em janeiro nós vamos lá ver isso de perto, pode ser? Com certeza, estou aguardando você. Obrigado, hein, João. Tá, eu que agradeço.